Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Ressurgir aqui, eu sempre falo, dessa vez vai, eu vou manter constância. Gente, mas agora eu já vou até me desculpar, porque eu acho que o YouTube vai mandar tantas notificações que tem vídeo novo que vocês não vão nem aguentar, porque agora vai ser 2 vezes por semana. Quero muito me comprometer com o canal esse ano. Bom, mas para quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu sou brasileira, terapeuta ocupacional e no momento eu tô morando num subúrbio aqui de São Francisco. Tô fazendo o programa de au pair, um intercâmbio cultural. Para quem não sabe o que é, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, contando um pouquinho mais sobre o intercâmbio. E aqui nesse canal eu trago um pouco das minhas experiências como au pair, das novidades que eu vejo, assim, morando fora do país, dos lugares que eu tenho conhecido. E, assim, tem sido uma experiência maravilhosa estar aqui durante esses quase 12 meses já, gente. Como que o tempo tá voando. E o vídeo de hoje não é vlog, eu não vou mostrar nada de muito interessante, assim, aqui dos Estados Unidos, mas eu queria conversar sobre um assunto que bastante gente, né, que sente essa vontade de vir morar nos Estados Unidos, às vezes conversa comigo, que é sobre o inglês. Que eu sei o quanto que é difícil, né, ultimamente, assim, se dedicar a aprender o inglês, ainda mais quando você não tem muitas condições financeiras, não tem muito tempo, então eu imagino que deve ser alguma coisa muito complicada mesmo começar do zero, porém não é impossível. Então o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre isso. Como eu falei em um dos vídeos já aqui no canal, o inglês ele é um dos pré-requisitos para você se tornar au pair, mas além disso eu acho que assim, poder se comunicar com as pessoas aqui é essencial, né, gente? É básico. Eu sugiro muito para as pessoas que estão querendo vir para poder saber entender o mínimo, assim. Eu nunca tive um inglês, assim, muito bom. Eu tinha o inglês básico, né, do ensino médio. Mas quando eu vim pra cá a primeira vez, em 2018, gente, eu falava hi e bye. Então, em 2019, eu decidi que eu realmente, assim, queria aprender o inglês. Porém, assim, eu tava na faculdade, que era uma carga horária exaustiva. Eu não tinha condições financeiras para pagar aqueles cursos super caros. Então, eu decidi que eu ia aprender o inglês por mim. Durante meu ensino médio, eu tinha um professor de geografia que ele sempre falava muito que, assim, é importante a gente conhecer a forma como nós aprendemos melhor, né? Então, assim, tem muita gente que aprende, que tem, assim, uma boa memória fotográfica, memória auditiva, que consegue entender melhor quando tá escrevendo, fazendo resumos, ou quando está falando sobre aquilo com outras pessoas. Então, para você primeiro conhecer qual que é o seu método de aprendizado e focar nisso. Claro que o inglês, assim, é uma língua, então você precisa ter todas as habilidades para desenvolver, né, esse idioma. Então, você precisa ler, escrever, falar e também conseguir interpretar o que estão te dizendo. Mas, assim, para começar, qual que é a sua forma de aprender que você considera que isso seja o ideal para você? Para mim, eu tenho muito boa memória fotográfica. Então, tá bom. Então, eu falei, vou começar a estudar, tentando entender a matéria através da leitura. E foi assim que eu comecei a me sentir um pouco mais confiante e pronta para também estimular as minhas outras habilidades do inglês. Então, assim, na época que eu comecei a estudar, eu pedi para minha prima um material do Fisk que ela tinha, para eu conseguir, assim, ter no que me basear, né? Que eu acho que isso também é muito importante. Então, assim, eu tinha um material ali, uma apostila que ela me deu, que o módulo 1, verbo to be. Módulo 2, presente do verbo to be. Módulo 3, passado. Módulo 4, porque eu acho que é muito importante você ter como se basear e ter essa progressão, né? O que você precisa para entender o presente perfeito? Precisa saber da conjugação dos verbos, você precisa saber quais verbos são regulares, quais verbos são irregulares. Então, eu acho muito legal você ter um material para conseguir realmente se basear e saber o que você precisa aprender. E aí, gente, eu trouxe até o meu livro de 2019.
para mostrar para vocês. Isso aqui é de 2012, que eu ainda tenho guardado aqui. E aí, o que que eu fazia, né? Então, por exemplo, a lição 1 do livro era sobre o verbo to be. Eu lia todo o material e aí eu tentava passar para cá, porque, como eu falei, eu aprendo melhor lendo. Então, eu queria ter alguma coisa resumida para saber exatamente o que eu deveria gravar, né? O que que eu deveria aprender, e aí ter aquilo sempre à mão para eu poder estudar. Então, eu tinha feito um compromisso comigo mesma, que eu ia estudar todos os sábados um novo assunto. Então, assim, todo sábado eu sentava, aí eu lia a apostila, a lição 1 na apostila, e aí eu passava para cá tudo que eu tinha entendido dessa lição 1, e aí eu ficava, assim, uma semana estudando só aquilo, para eu poder realmente, assim, saber usar aquilo, né? Porque também às vezes a gente tem tanto conteúdo que a gente não consegue nem usar. Então, assim, eu lia, eu escrevia e eu sempre tentava fazer uns exercícios sobre aquele tema que eu tava estudando. Então, todo sábado eu fazia isso de estudar um tópico novo, mas durante uma semana eu focava naquele tópico. Então, assim, aprendi sobre o verbo to be no sábado, passei isso pro meu caderno e fiz uns exercícios sobre o verbo to be. No domingo, eu vou pesquisar uma videoaula no YouTube sobre o verbo to be. Na segunda-feira, eu vou tentar ouvir alguma coisa, assim, um podcast que fale sobre o verbo to be. E aí eu procurava mais exercícios. Aí no outro sábado, né? Vamos ver qual que foi a lição do outro sábado em 2019. Foi preposições e adjetivos. Então, assim, aí no outro sábado, vou ler, vou passar pro meu caderno, vou fazer exercícios, vou tentar focar nisso ao longo da semana. E isso foi o que me ajudou, porque aí eu realmente consegui, assim, absorver aquele conteúdo para poder colocar aquilo em prática. Porém, como eu comentei, o inglês é um idioma e exige de você várias habilidades para conseguir se comunicar em inglês. Então, assim, essa foi a forma que eu consegui aprender o inglês. Mas desenvolver mesmo, eu sempre tentava assistir algum filme. Comecei dublado, porém com legenda em português. Eu tentava acompanhar professores no YouTube também dando videoaulas sobre os temas, sobre os tópicos que eu estava estudando. Na época também eu baixei o Duolingo e eu tentava fazer o Duolingo assim todos os dias, porque tem lições que duram assim 5 minutos, então dava para fazer aquilo. E aí dessa forma eu também fui desenvolvendo as outras habilidades, né? Não só leitura e escrita, mas eu fui tendo uma compreensão melhor. Aí agora, né, conversação, que eu sei que é o que todo mundo às vezes fala, eu consigo entender, eu consigo ler, porém eu não consigo me comunicar em inglês. E realmente, eu acho que isso acaba sempre ficando um pouco mais, né? Até quando a gente faz aulas em escolas particulares. Eu aprendi assim sozinha, porém em 2021, antes de eu vir para cá, eu fiz aulas numa escola de Ribeirão Preto, que era onde eu estudava, para focar em conversação. Porém, o que que eu fazia antes de me matricular nessa escola, né? Uma dica que eu recebi de uma amiga que eu achei que foi muito válida é assim: converse com você mesma. Claro que não tem ninguém para poder te auxiliar, caso você assim não esteja pronunciando algo de forma correta. Porém, é a melhor forma de você começar de algum lugar. Então, assim, o que que eu lembro que eu fazia muito? Eu narrava o que eu estava fazendo para mim mesma. Ai, gente, cada coisa, né? Mas, ai, que bom que deu certo, né? Aí, o que que eu fazia, né? Se eu estava no meu quarto, aí eu começava a falar comigo mesma em inglês. Estou sozinha aqui no meu quarto, que é cor-de-rosa. Vou sentar agora na minha poltrona e vou começar a ler este livro chamado Nananã. Agora vou pra cozinha, preparar alguma coisa para comer, vou usar o sal, a pimenta, vou ligar o fogão. E aí, se eu não soubesse aquelas palavras que eu precisava falar no momento, eu já procurava ali no Google Tradutor, eu já tentava aprender. Então, assim, essas foram as formas que eu comecei a aprender o inglês do zero, gente, sério. Tipo, claro, igual eu falei, eu tinha a base do ensino médio,
mas assim, eu não falava nada. E aí, quando eu cheguei na escola de inglês em 2021, já fazia assim, 2019, 20, já fazia uns 3 anos que eu tava estudando por mim. Então, foi muito legal ter o feedback, assim, dos professores, que até a minha pronúncia era muito boa, que eu tinha uma gramática, né, um vocabulário muito bom, e eu tava lá pra focar em conversação mesmo. Então, acho que é muito bacana quando a gente vê que nossos esforços, eles realmente vão valendo a pena, né? Hoje já vai fazer quase um ano que eu tô aqui. Eu me considero fluente já no inglês. Eu fiz o TOEFL há uns 4 meses atrás. Fiquei muito grata, muito feliz com o resultado. Mas eu realmente, assim, só queria dar essas dicas para as pessoas que estão tentando começar do zero. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Foi um pouco mais informativo, né? Mas eu acho muito legal também, assim, poder compartilhar essas coisas que talvez não sejam tão interessantes, mas que necessárias com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, me siga no Instagram, que é sempre um prazer dividir essa vida com vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!